Desde que eu e outros companheiros criamos o PT, a gente vive tendo que se explicar. Não é a primeira vez que nós fazemos carta aos evangélicos. Toda eleição, há uma quantidade de mentiras nesse país que nós precisamos fazer carta, ora à Igreja Católica, ora à Igreja Evangélica, ora a outro setor da sociedade. Eu lembro do desespero do Gilberto Carvalho tentando organizar uma quantidade de pastores para a gente explicar que a Dilma não era o demônio que eles diziam que a Dilma era. Eu, em 1989, eu era um pouco desconhecido, mas eu fui para o segundo turno na disputa com o Collor de Mello, e teve uma igreja que distribuiu aqui em São Paulo 1 milhão de jornalzinhos me chamando de demônio. Então, toda vez a gente tem que explicar. Eu tive que passar anos explicando a bandeira do PT, porque ela era vermelha. Eu tive que passar anos explicando por que eu tinha barba. Depois eu tive que explicar por que o PT tinha uma estrela. A vida inteira a gente vai se explicando. A Benedita deve ter se explicado a vida inteira. Todo mundo que faz alguma coisa séria se explica. Jesus teve que se explicar a vida inteira. Porque as dúvidas que se colocam sobre a gente é uma das armas para evitar que a gente possa exercer a tarefa de ganhar umas eleições. E eu tenho o azar de ter disputado muita eleição. Eu fui candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006, a Dilma em 2010, 2014, o Haddad em 2018, e o Haddad sofreu as mesmas acusações que hoje a gente está vendo, sabe, em determinados setores das igrejas. Isso é triste, porque eu acho que os evangélicos prestam um trabalho social excepcional em muitos lugares desse país. Porque tem muita gente séria, sabe, que exerce a função de pastor para tratar da espiritualidade das pessoas, para tratar da fé das pessoas. Uma família, quando sai de casa para ir para uma igreja, seja ela católica ou evangélica, a pessoa não vai para escutar um discurso político, a pessoa vai para orar. A pessoa vai para assumir mais compromisso com Deus, mais compromisso com a sua família. E essa gente nos obriga a ficar como se nós fôssemos inferiores e menores. Porque, no fundo, as acusações são as mais berrantes possível. Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar, mas eles falam, e tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. E quando eu vejo as pessoas colocarem em dúvida a nossa relação e o nosso respeito com a família, eu fico ofendido. Eu quero dizer para vocês que eu não considero um pastor que mente pastor. Não considero. Porque não é possível. É possível alguém viver de contar mentiras. Não é possível alguém não respeitar uma criança que vai com a mãe na igreja e a pessoa ficar mentindo. Mentindo a respeito de outras pessoas. E o mais grave ainda, a pessoa pode querer escolher o Bolsonaro para presidente, pode que com a pessoa não tem nenhum problema. Mas a pessoa não pode mentir. A pessoa tem que avocar as qualidades para as pessoas até defender. Porque eu defendo que as pessoas participem de política. Mas se um pastor quer fazer política, ele que vá para a rua fazer política, ele não pode ir para a igreja fazer política. Se um padre
Se um padre quiser fazer política, ele que faça política. Mas não tire proveito do altar para fazer política. Saia. Vá para a rua fazer política. Vá defender ou questionar quem quiser. Porque a gente precisa ensinar a sociedade brasileira a tomar as decisões corretas. Eu nunca vi na minha vida, eu estou com 76 anos de idade, faço política, comecei no sindicato há mais de 50 anos, eu nunca vi a quantidade de ódio estabelecido nesse país por conta das mentiras. Por conta das mentiras mais absurdas possíveis. Mentira que, quando eu ouço, eu falo, não é possível que alguém acredite nisso, mas tem gente que acredita. Porque quem fala é um pastor que, dentro da igreja, é uma autoridade. E ele não pode se aproveitar da autoridade para mentir. Isso depõe contra a igreja. E eu, cadê a nossa senadora? Eu, quando resolvi, sabe, fazer a carta, é por respeito a vocês. Porque eu sei o quanto as pessoas sérias sofrem para enfrentar as pessoas mentirosas, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica. Porque minha mãe dizia, a mentira, ela voa, e a verdade engatinha. A verdade é mais difícil, porque a verdade tem que ter argumento, tem que ter explicação. Às vezes demora para você convencer, né? Demora. A mentira não. A mentira, você falou a mentira, e hoje pela internet ficou muito mais fácil mentir. Você não tem que colocar a sua cara. Você publica uma matéria qualquer, ninguém sabe. E se estabeleceu a divulgação do ódio, a divulgação da raiva, a divulgação da mentira. Eu tenho fé em Deus que Ele vai nos ajudar a vencer essa batalha. Por isso é que eu fui buscar o Alckmin de vice. O Alckmin foi meu adversário. Eu digo sempre, ele chutava muito as minhas canelas, sabe? Mas eu não deixo de reconhecer que ele foi governador do estado de São Paulo durante 16 anos, foi mais 6 como vice, e eu acho que ele tem experiência suficiente para, junto comigo, a gente consertar esse país. E o país não pode mais continuar. Esse atual presidente, ele é um psicopata mentiroso, um mentiroso compulsivo. Antigamente, as pessoas ficavam vermelho quando mentia. Ele não fica. E o mais grave é que é ele e a família inteira. É um negócio absurdo, gente. Um negócio que não tem. A última coisa grave que ele fez foi aquela visita às meninas da Venezuela. E ele depois acordou 1h da manhã para tentar se explicar para a opinião pública. Ele não tem respeito. Ele não tem respeito pela verdade. Ele não tem respeito pela família. A família são os filhos dele. E eu acho que vocês jogam um papel extraordinário e importante. Sabe? E depois eu quero que vocês saibam que uma das coisas que eu estou voltando a governar e quero votar é porque eu sei que tem muita coisa que a gente podia fazer, a gente não fez porque não sabia. Sobretudo, grande parte das políticas sociais que o governo faz pode ser feito pelas igrejas. Muitas das coisas que o governo faz. As igrejas evangélicas e a igreja católica têm serviço prestado. Sabe, em várias áreas, as igrejas são melhores do que o governo. Custa mais barato do que o governo fazer.